E outra coisa que eu acho que é importante nesse ponto, que tu comentaste, Laís, é essa quebra de estereótipo no sentido de que, às vezes, né, se a mulher trabalha fora e não tem como, né, às vezes a família não tem condições de arcar com esses custos de ajudas externas, enfim, o quanto faz parte também que o casal encontre essa dinâmica de auxílio Exatamente, mútuo, assim, de tarefas, né? exatamente, Porque, exatamente eu também. trabalho fora, meu esposo também trabalha fora, a gente tem uma demanda ali, então também a gente consegue pensar Exato, no casal, assim, como essa parceria, né? Ou seja, exatamente. a mulher não vai ser menos mulher se o homem ajudar a lavar a louça, Isso. e o homem também não vai ser menos homem se ele ajudar ali Uhum, Isso é naquela importante. é determinada sim. tarefa, né. A gente E tem que isso não é feminismo, aprender nem machismo, nem Tem nada que disso, isso é aprender a vida acontecendo, a né. incluir o marido dentro de casa, e o marido ele não isso tá aí, o que a gente estava falando sobre, a gente não tem como não ter uma normalidade, a gente não sabe bem o que por outro lado, como a gente está tendo a oportunidade de criar uma relação conjugal muito mais saudável, né, em que o homem pode sim. Então, às vezes eu falo pro meu marido, eu falo: "Olha, eu vou dar banho nas crianças, faz um favor pra mim, pra gente poder ficar junto aí tem que ter esse jogo de cintura. Pra Uhum. gente ficar junto depois e ser mais rápido, porque quando eu sair do quarto e o bebê estiver dormindo, se eu chegar e a mesa estiver cheia de coisa, eu vou me incomodar, pelo menos pra pia eu vou ter que levar. Então, vai logo tirando, aproveita, chama as crianças mais velhas, dá um encargo pra cada um, aí aí também da mulher ser objetiva em como ela vai pedir ajuda. Tira Uhum. as coisas da mesa, joga os restos de comida no lixo e coloca os pratos um em cima do outro dentro da pia, porque aí a gente já especificou, senão a gente fala assim, dá uma geral, o homem não sabe, ele vai olhar, tá, o que é o geral, o que eu tenho que fazer, varrer a casa? Então a gente tem que É aprender a ter verdade. uma linguagem mais objetiva. Então vou dizer assim, pro Victor assim, amor, eu tô passando aí pra pegar vocês, digamos que eu estivesse em algum lugar na rua, veste os meninos e desce. Se eu falar isso, ele vai ficar perdido. Eu falo, olha, pega o uniforme que está na segunda gaveta, é a blusinha amarela, a calça. A gente tem que aprender a ter uma linguagem objetiva, que o marido, ele vai. É muito difícil que ele diga assim, eu não vou fazer isso. Agora, se a gente dá um comando assim geral, ou se a gente reclama, que é uma linguagem Uhum. totalmente ineficaz, você não sabe fazer nada, aí que ele não vai fazer nada. Mas se a gente é objetivo e dá os meios para ele realizar concretamente aquilo, o homem dificilmente ele vai se recusar. Né? Então, quando a gente fala assim, você pode, por favor, só tirar o resto de comida e jogar no lixo e colocar. Ele tá ok, eu faço, mas assim, aí quando a gente volta, você não faz nada em casa. E ele vai olhar, poxa, eu faço um monte de coisa. O que ela tá reclamando? Do que ela tá reclamando especificamente? Então, a gente tem que aprender a falar de uma maneira mais objetiva, concreta, concisa e clara para os maridos. Tenho até É tem um verdade. post no meu perfil que fala exatamente isso. Aprenda como envolver os maridos dentro de casa, sem ser chata. E eu Uhum. falo isso, olha, a gente tem que aprender a ser muito concreta e dizer exatamente o que ele tem que fazer. Tem que ser clara, porque ele tem que entender qual é o comando, tem que ser concisa, porque a gente tem que falar aquilo de uma maneira assim, né? Não adianta fazer uma ladainha e falar, olha, é Rápida, né. muito importante. Uhum. Não, tem que ser assim, pá. E, tá, eu acrescentei, porque esses são os 4 Cs da confissão, que São José Maria Escrivá fala pra gente ajudar a pensar na confissão. É Eu verdade. acrescentei um quinto C, que é o carinho. E fale com carinho. Porque, gente, a gente não perde nada. A mulher não se humilha de falar com carinho. Assim, amor, você pode fazer isso por mim? Depois a gente vai ficar junto e falar, ai, mas é obrigação dele. Mas por que tu fala Ai, assim? nossa, eu Digo, odeio esse gente, mas papo. isso Quando fala que é gera... obrigação dele, não é, gente. Mas isso Não é gera... obrigação de ninguém. Fala direito, né? Com as pessoas. Com os seres humanos, assim. Ela Exatamente. falou com o marido, mas isso vale com qualquer pessoa. É Exatamente. Né? Quando verdade. você pede Com com afabilidade, afeto, você consegue exatamente, melhor. exatamente. Então a Entendeu? gente É. envolve, então a pessoa faz assim com prazer, com alegria, porque ela tá. E assim, quando a gente dá uma tarefa para um homem assim, concreta, ele é cumpridor de tarefa. Então ele sente assim, eu vou fazer isso, pá. Então é muito mais eficaz do que você reclamar de uma maneira assim genérica e assim, imprecisa e grosseira. Aí quando você é grosseira, o homem se fecha para você, porque o que entra em contato com a vulnerabilidade masculina, que é a capacidade dele também de nos dar carinho, é a nossa vulnerabilidade. Então, quando a gente se mostra vulnerável, carinhosa, isso não isso é estratégia de linguagem, né? Isso não é se rebaixar ou se diminuir.